Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Gênesis capítulo 2, do versículo 19 ao 20, se você vai anotar, eu quero ministrar uma palavra que o Senhor já colocou no meu coração há muito tempo, mas tenho sentido a necessidade de estar ministrando à igreja, por tudo que nós temos vivido, por tudo aquilo que nós estamos colhendo, por tudo aquilo que tem acontecido nós como igreja, né? Ainda dentro da série, né, Como Andam os Filhos de Deus, nós temos ministrado isso no GEAS, né? Nós temos sido trazido essa palavra. Quem acompanha o GEAS sabe do que eu estou falando, né? Esse mês de junho nós estamos tendo como texto base João 15, de 1 a 5, né? Todo mundo sabe que Cristo é a videira, nós somos o ramos e o nosso Pai, Ele é o agricultor. Amém? Então, por exemplo, assim, nós estamos falando sobre esse tempo, sobre esse tema, sobre como andam os filhos de Deus. Nós falamos segundo o Espírito, sabiamente. Nós falamos essa última quarta-feira agora em amor. E essa quarta aqui, que seria a última quarta-feira desse mês, é os filhos da luz. Diga assim comigo: ser como filho de Deus é expressar a luz de Cristo. Ser luz. A palavra do Senhor diz, você sabe, conhece, que Ele nos chamou para esse lugar de ser sal e luz nesse tempo. É fato que quando você e analisa as Escrituras, você vai ver que a nossa função, o nosso papel, muitas vezes está distorcido por não conhecer essa verdade. E quando eu fui ministrado por essa palavra, já um tempo atrás, o Senhor me fez ver a diferença daquelas pessoas que recebem algo e continuam fazendo e produzindo sobre isso. Você vê que existe uma diferença muito grande. Paulo deixa claro, se eu não me engano, aos irmãos de Colossenses, dizendo assim: assim como recebestes a Cristo, vivei nele. Tem uma diferença nesses dias de hoje, onde eu tenho batido nessa tecla, por isso o GA fala muito sobre uma postura, sobre um posicionamento, sobre algo que nós precisamos entender. Irmãos, alguém aqui tem dúvida que Jesus está voltando? Sim ou não? Não, você tem, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja pura, diga assim, uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, diga assim comigo, perfeita. Uma noiva que se deixa tratar, uma noiva que se deixa relacionar-se, uma noiva que se deixa ser cuidada, ser tratada, como qualquer comparação de uma noiva e preparando-se para um casamento. Então, a nossa responsabilidade como líderes nesse tempo é trazer a palavra de Deus de uma forma simples, prática, aplicável na nossa vida. Isso não quer dizer que todos nós vamos conseguir, preste bem atenção. Isso aqui, a palavra de Deus, é um norte para nós. Agora, se eu buscar, se eu quiser, se eu fizer o meu papel, automaticamente Deus também vai fazer o dele. Amém? Salmo 37:4 diz que agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, a condição que Deus tem para nos abençoar está nesse lugar de se deixar tratar, nesse lugar de ser obediente, nesse lugar de conhecer mais a Ele, nesse lugar de se deixar levar por Ele, a um lugar de cuidado, um lugar de repreensão muitas vezes, um lugar que tira as escamas dos nossos olhos. Ou seja, Deus, Ele é Deus em todo o tempo. Quem crê nisso, diga amém. Então, o que eu vou ministrar nessa manhã tem a ver com algo que o Senhor confirmou essa semana. Eu estava meditando sobre a palavra de Deus e eu vi um Reels bem interessante do John Bevere. John Bevere é um dos homens que eu gosto de ouvir e meditar sobre ele. Eu entro sempre no YouTube ali quando eu vou, ouvir uma palavra, estou parado, enfim, eu sempre gosto de ouvir ele e vários outros, mas John Bevere é um cara que me dá uma relação sempre quando se fala de honra, entendeu? Quando se fala de honra, para mim, nos dias de hoje, ele é uma sumidade, ele é uma pessoa que tem essa revelação do que significa honra. Ele fala muito sobre isso biblicamente, traz as verdades. E ele falando em uma das pregações que eu ouvi essa semana, ele fez uma relação do precioso momento que Deus teve com Adão. Ele fez uma comparação bem interessante. A Bíblia diz que Adão, ele foi constituído naquele lugar para tomar conta daquele jardim, e ao mesmo tempo Deus o fez para ter comunhão com ele. Então Deus fez Adão para ter comunhão com ele. Diga assim comigo: Deus me fez para ter comunhão com ele. Nós somos dessa origem, nós somos dessa essência, nós somos dessa verdade. Você sabe, eu não vou entrar no mérito de como Adão caiu, da forma como ele caiu, não é isso que eu vou falar dessa manhã. Eu vou falar desse ambiente de relacionamento. Diga assim comigo: quem tem Deus, verdadeiramente relaciona-se com ele.
Então Adão tinha esse lugar guardado. A Bíblia diz que ele se preparava para esse ambiente. Todo fim da tarde havia ali, vamos fazer uma conjectura, ou seja, fazer uma figuração aqui. Adão preparava ele ou com churrasco, ou com uma cuia de chimarrão, né, ou com uma cuca gostosa, seja qual for, é um ambiente para você entender o que Adão fazia e Deus esperava que isso acontecesse. Todos os dias no fim da tarde havia esse ambiente de conversa, esse ambiente de, e aí, como é que foi teu dia? Como é que foi o teu? O que é que tu fez? Como que é? Então essa é a essência da relação do homem com Deus. Só que Satanás, como eu disse, eu não vou entrar profundo nessa parte, ele quebrou isso. Você sabe que a concupiscência dos olhos levou Eva a querer mais daquilo que Deus tinha falado. Mas até aí todos aqui conhecem a palavra. Só que o que me chamou a atenção num comentário de John Bevere foi que ele dizia assim, você já parou para analisar? Que hoje eu e você, nós somos lembrados do que Deus fez através do Espírito Santo de Deus. Nós somos lembrados do que Deus fez pelo que está escrito na palavra. Nós somos lembrados do que Deus fez, sabe, por uma circunstância que nós vivemos. Adão não. Adão ouviu direto da boca de Deus como ele pegou a terra, o que tinha na terra, como foi feito e tudo foi feito. Você pode dar uma glória a Deus para isso? E o homem perdeu esse ambiente de conversar. Que eu digo assim, irmãos, eu sei que hoje o Espírito Santo habita em nós, ele nos conecta, mas eu estou falando do próprio Deus chegar e dizer para Adão assim, Adão, pois é, olha só, a terra era sem forma e vazia, cara, tu não acredita como que era. Olha isso, olha aquilo outro, e trouxe um ambiente de pertencimento na vida de Adão, sobre tudo aquilo que estaria sendo feito e que foi construído. E naquele lugar, Adão entendeu isso de uma forma extraordinária. E o texto diz que Adão foi colocado no lugar onde Deus trouxe ele para esse lugar de pertencimento, mais ou menos eu digo, onde deu a ele a possibilidade de dar o nome para todos os animais que ali haviam. Diga assim comigo, cultivar e cativar. Quando você fala nessa síntese do que é cativar, diga assim comigo, algo superficial. Diga assim comigo, cultivar é algo profundo. Preste atenção no que eu quero dizer para você entender isso. É como se você hoje ganhasse um presente. Por exemplo, quem gosta de planta aqui? Tem gente que gosta de planta, tá vendo? A coisa mais linda é você dar um presente para essa pessoa. E você foi então ali cativado por esse gesto. Você foi cativado por isso. Só que o passo seguinte é você cultivar. Ou seja, se você não der adubo, se você não plantar, se você não jogar a terra no pé, se você não fazer o seu papel, essa planta vai morrer. Trazendo uma relação para a minha vida e para a sua vida nesses dias, é exatamente o que nós estamos vendo nesses dias. As pessoas recebem a Jesus como um presente. A palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. O que você tem vivido hoje fala muito se você tem cativado ou você só tem cultivado. Porque quando a palavra do Senhor nos mostra que o que nós temos que ser e fazer, nós damos exemplo disso. Então, o fruto fala por si só. Se eu sou uma pessoa que quero viver, como eu falei semana passada, apenas o ambiente de estar em Cristo, mas não fazer disso uma prática de vida, tem algo errado na minha vida. Nós não podemos ser cristãos que não entendem que nos dias de hoje há uma palavra liberada em que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Levante a mão aqui e diga glória a Deus, obrigado meu Pai. Eu tenho um jargão que o Senhor ministrou no meu coração há muito tempo, que é o seguinte: quantos aqui tem Deus? Levanta a mão aqui, bem alto, bem alto, bem alto. Assim, quantos de vocês têm Deus? Todos nós temos. Agora você não precisa levantar a mão no que eu vou te perguntar. Agora, quantos de verdade, Deus tem? Você está entendendo que existe uma condição ali que muitas vezes nós não conseguimos suprir, mesmo tentando fazer tudo o que é certo, mesmo tentando fazer tudo o que possivelmente está no nosso alcance. Ah, pastor, eu sou um bom dono de casa. Aliás, eu sou uma boa dona de casa. Pastor, não, eu sou um sacerdote. Eu sou uma pessoa que, meu Deus, assim, primeiro a minha família, eu tenho meu tempo com a minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho tudo isso. Não, Deus, está tudo certo. Mesmo você fazendo tudo certo, ainda vai ser pouco perto daquilo que Deus espera de você. Porque nós estamos falando de uma relação de gratidão e honra, você está entendendo? Nós estamos falando de uma relação de Deus para conosco, num ambiente em onde eu preciso entender que o que Ele me deu é muito maior, infinitamente maior,
sabe, não tem comparação alguma, nem profundidade, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu e você precisamos entrar nesses dias no lugar de simplicidade prática do Evangelho. Eu entender que eu fui escolhido, aonde eu não merecia, aonde eu não tinha chance, o Senhor me alcançou. Eu tenho certeza que se eu entregar o microfone aqui para todos, aqui nós vamos ouvir até 6 horas da tarde, milagres que Deus tem feito, sim ou não? Diga assim comigo, o maior milagre de Deus na minha vida, e só por isso basta. Aí você vai dar aquela puxada de ar bem forte assim, ó. É o fôlego de vida. A maior benevolência de Deus na vida de um ser humano é ter fôlego de vida, porque ter as coisas, você trabalha, Deus abençoa. Você ter saúde é importante, sim, é fundamental ter saúde, mas são coisas que não se vê. Sabe aquela história, esses dias eu vi, alguém mandou para mim uma coisa bem interessante, fazendo a relação disso. É bom, irmãos, você tem pessoas que te edificam também, é muito importante. Mandou um negócio do Instagram lá, dizendo o seguinte, uma mulher perguntando assim, quantos aqui na mesa lá, quantos aqui querem 10 milhões de reais? Se eu te der 10 milhões de reais aqui, resolve o teu problema? Resolve, 10 milhões de reais resolve o meu problema. Pois é, mas se eu te der 10 milhões de reais e pedir para você não acordar amanhã, você quer os 10 milhões ou quer acordar? Você está entendendo que nos dias de hoje o que Satanás tem mostrado para nós são subterfúgios que nos afastam de Deus? São coisas que parece que na terra tem que ser prometidas primeiro para a gente alcançar na glória o que tem preparado para nós. Enquanto na verdade a palavra de Deus é o contrário. Nós vivemos aqui na terra por lutas, por dificuldades, por situações, por momentos ruins. Porque aqueles que entendem isso estão com o entendimento de que aquilo que está preparado, que é a eternidade, vale a pena. Então quando você vê um texto na qual Deus chama Adão para um ambiente de comunhão e entrega para ele algo precioso, Adão começa a entender e começa a entrar nesse lugar de cultivar o que Deus deu. Então preste atenção, irmãos, o que eu quero que você entenda nessa manhã é o seguinte, diga-se comigo, o que eu preciso compreender é dar continuidade naquilo que Deus me entregou. Nós cansamos de dizer, irmãos, com todas as letras, nós somos cheios por algo. Não é nosso papel tampar o que Deus encheu. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? De nós fluirá o quê? Rios de... E isso fala por si só. E isso fala por si só. É importante eu e você compreender isso. E o Senhor me levou a alguns textos, né, que fazem essa relação, ou seja, essa síntese do que seja, dentro desse contexto, cativar algo que Deus deu. E eu quero que você abra comigo, por favor, em Colossenses 3,17. Ou seja, coisas superficiais. Uma delas é não se posicionar como cristão. Isso tem pego muita gente de calça curta, como diz a expressão. Aqui a gente pode, como os mais antigos usavam, né? O crente 6 horas, o 007, aquele que não se posiciona. Mas o texto diz em Colossenses 3,17, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do meu chefe. Vamos lá de novo. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do pastor, em nome do meu pai, em nome do meu vizinho, do meu título honorário, da minha condição financeira. Diz o quê? Que tudo o que eu fizer, fazer como ao... dando por ele graças a Deus Pai. Não, pastor, mas veja lá. Tudo o que eu faço é para Deus. Mas você externa isso? Como é que as pessoas ao seu redor veem que você é um servo de Deus? Isso é cativar, irmãos. Pois é, pastor, eu fui para a igreja, recebi uma oração, foi bênção. Essa semana para mim está maravilhosa. Tá, mas dentro de casa... você não faz seu papel de cristão? Dentro do trabalho você não faz seu papel de cristão? Na faculdade você não faz o papel de cristão? Isso é cativar. É só um presente bonito para os outros. É só um ambiente em que os outros veem, nossa, fulano de tal, olha só. Poxa, olha só. Eu estou dando um texto que fala que nós devemos dar a Deus tudo glória.
Eu não posso ter vergonha daquilo que Deus tem feito na minha vida. Como nós estamos aprendendo no GA. Como andam os filhos de Deus aonde, irmãos? Nesses dias. Então tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo, eu tenho que dar glórias a Ele, a Deus Pai. Senhor Jesus, tá vendo? Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu não faço pelo patrão, eu não faço pelo pastor, eu não faço pelo meu pai, eu faço pelo Senhor Jesus. Se você é uma pessoa, preste atenção no que eu vou dizer, isso para todos os líderes aqui da igreja, todos, da escolinha, quem vai ver depois, quem está me vendo em casa. Se você faz algo nesse ministério, porque acha que tem que fazer com peso, eu te libero em nome de Jesus. Seja quem quer que seja, você não deve fazer nada a homens, você tem que fazer como ao Senhor. Pastor, mas se eu sair, como é que fica? Isso não interessa, Deus levanta outro e faz, fica tranquilo. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Essa obra dele não é minha, não é do pastor Alvo, não é de ninguém, é dele, quem cuida é ele. Agora você precisa entender o seu papel em Cristo Jesus. Pastor, eu estou sentindo pesado, mas o que é pesado para você? O que é pesado? Não, pastor, é porque eu não estou, mas o que não está dando tempo? Diga assim comigo, servir a Deus também é uma questão de gestão. Pronto. Como é que você pode contribuir para o reino? Como é que você pode fazer? Não, pastor, é que eu estou cheio de coisas para fazer. Você tem tempo? Não, de domingo a domingo eu tenho isso, eu tenho toda a minha agenda preparada. Pois aí, o lugar de Deus aí, irmão. O lugar de Deus aí para você ser grato a Ele. Por alguma coisa. Assim, vamos conversar na miúda aqui, como diz a história, eu vou te dar um bizu, sabe? Você acha que Deus não sabe disso, não? Você acha que o teu ativismo vai atrair Deus? Você acha que o ativismo que você está vivendo, a loucura que você está passando, não é porque Deus... Irmãos, diga assim comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, diga assim comigo, está errado isso, pastor? Fala assim comigo, está errado isso, pastor? Não é as demais coisas. Diga assim comigo, somente comer, vestir e ser protegido por Ele. Não vem botar Deus na história, não, porque eu preciso buscar, eu vou buscar a Deus e Deus vai resolver meu problema no casamento. Não está isso na Bíblia não, tá, irmão? Eu vou buscar a Deus e Deus vai me dar um salário. Não está isso na Bíblia não, tá? Eu vou buscar a Deus e Deus vai resolver o problema da minha família. Isso não está na Bíblia não, tá? Não está na Bíblia. Então quando alguém falar para ti, buscar em primeiro lugar de Deus, sabe aquela pessoa que será acrescentado? Para. Faz que nem a Chloe. Respira. Calma. A Chloe, filho do Douglas, já aprendeu isso. Não sei porquê, né? Douglas fala tão compassadamente, né? Vou deixar uma dica para os irmãos aqui. O Douglas, quando noivou aqui, a gente botou uma tecla SAP embaixo. Tá lá no Jovem, no YouTube. Lembra, Hermes, disso? O Douglas combinou de fazer nos Jovens o pedido de noivado, né? Para Sabrina. Cadê ele falando isso? Eu vi ele por aí. E ele subiu aqui, eu só lembro do buquê de rosa, irmão. Ele começou... No final ela falou, eu aceito. Eu acho que ela cantou aquela música assim, pela fé eu contemplo um homem de branco no meio da igreja. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu fui chamado a atenção lá pelo pastor Manuel. Eu fui ministrar uma vez, de vez em quando eu subo lá para levar umas tacas e ser ajustado, alinhado nas coisas, e ele sempre chega e diz assim, então tu prega, e eu preguei, daí eu falei um versículo lá que não era um versículo, sabe aquelas forças de expressão, que diz que Deus, como é que é? Da folha, não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Eu falei com autoridade, porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Ele pegou, anotou, depois do culto falou assim, vem cá, acha pra mim onde tu escreveu, tu falou isso aí. Aí eu sei onde tá. Não sei suar e tal. Não é assim, irmãos. Diga assim comigo, Deus me deu algo precioso e eu preciso cultivar isso. Então quando você não se posiciona como um cristão, você está entendendo que só aquilo que Deus fez você está o suficiente. Então está tudo certo. Tem uma igreja para ir, tem um GA para frequentar. Está tudo certo. Diga comigo assim, não é só isso.
Provérbios 3, do 7 ao 12. Outro exemplo de relativização, olha só. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do... Versículo 8. Serás isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Volta ali no versículo 7, por favor, Camila. Olha só. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do... Irmãos, não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque não é isso. A palavra do Senhor, Jesus diz, não deixais... Não tem como você querer explicar uma coisa para a pessoa que não quer entender. Nesses dias, infelizmente, eu digo infelizmente porque haveria uma possibilidade de muitas pessoas estarem alinhadas com a verdade de Deus. Mas só que isso não acontece, sabe? Existe ali vários segmentos. Um deles é a religiosidade no coração. A religiosidade mata as pessoas, você sabe, você conhece a palavra. Matou Jesus, não vai matar a gente dentro desse ambiente. Mas aqui fala de cativar algo, ou seja, só aquilo que aparenta, aquilo que é bonito aos olhos. Lembra do presente da flor? Eu ganhei uma flor porque eu acho bonita uma orquídea, mas não cuido dela. Isso é relativizar o evangelho. É pegar esse texto, por exemplo, como quem diz assim, não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu não entender, diga assim comigo, eu não entender o que Deus fala sobre tudo que eu passo. É você pegar, por exemplo, uma situação que você acha que é tranquilo. Não, está tudo certo. Está tudo certo isso, sabe? Não, pode ser. A graça, a misericórdia alcança. Não, não tem problema. Sabe, as pessoas chegam a pegar um contexto fora de pretexto para servir de... Como é que é? Um texto fora de pretexto para servir de contexto, é isso? Aí vocês entenderam o que eu quis dizer. As pessoas chegam a pegar, irmãos, eu vivi isso na minha vida. Olha aqui para mim, eu vivi isso na minha vida, tá? Em 2004, quando a gente estava no Paraná, é isso? 2004, 2005, foi o ano que Isabel nasceu. Eu recebi uma palavra de Deus para mim ficar no lugar onde eu tinha ido visitar. O Senhor confirmou naquele tempo em que era isso que eu tinha que fazer, e eu não fiz. Quando eu cheguei na cidade onde eu morava, que eu fui conversar com as pessoas fizeram um papel delas que não conheciam, não tinham intimidade com Deus. Elas pegaram e me fizeram tudo que é a proposta, de tudo que é a situação, e encheu os meus olhos. Sabe o que eu fiz, irmãos? Praticamente, para você entender a relação, só para você entender a proporção. Em vez de dizer que Jonas foi engolido por um grande peixe, quase que eu disse que foi Jonas que engoliu o grande peixe. Eu fiz a palavra de Deus se caber dentro da minha verdade, entendeu, Jonas? Não, mas peraí, né? Sabe aquela história assim, tem que se fazer de louco para ganhar os loucos? Ou sábio para ser sábio? Não tem nada a ver, eu posso estar no meio de todo mundo. E ali? Teme ao... Você está entendendo a mesma coisa? Não é o pastor, é ao Senhor, irmão. E aqui é uma condição assim, meio que, não, né? Diz, aparta-te do... Quantas pessoas têm ido assim, ó, pro inferno eu vou, pro inferno eu vou. Sabe o quê? A aparência do mal está nos olhos da pessoa. A aparência do mal está nos olhos da pessoa. Não, está nos olhos isso. Não. A palavra está dizendo, mas irmão, mas irmã, e isso, aquilo. Ô pastor, não, deu. Eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho a revelação. Falei sobre isso agora, sexta-feira. Pode 2 cegos ser guiados, irmão? Pode um cego guiar outro cego? Sim ou não? Não tem como. Isso, irmãos, é pegar algo precioso e só fazer aquela coisa que é bonita aos olhos. Mas diz ali, aparta-te do mal. Aí eu não sei, irmãos, o que é, o que você tem que fazer ou deixar de fazer. É você e Deus.
A minha função, como quem conhece a palavra de Deus, é pregar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro ponto, Efésios 4, do 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso, versículo 24, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão procedente da verdade. Diga assim comigo: quando eu não me porto naquilo que Deus deseja, eu transfiro morte. Porque o texto diz que Ele nos chamou para a vida. O texto é claro quando diz o que o Senhor deixa claro. Esquece o velho homem. Entre no lugar de cultivar o que você recebeu. Lembra jogar terra no pé da planta? Lembra colocar a sua vida como um altar de sacrifício que sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Isso está relacionado a esse ambiente de gratidão que Adão teve, de compreender o que Deus deu para ele, de compreender as coisas que Deus quer que eu e você venhamos viver. Então eu preciso entender que o velho homem não se encaixa naquilo que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho ouvido, naquilo que eu tenho escolhido para viver. Não tem como a gente vir para um ambiente, chegando aqui e ser a mesma coisa lá fora. Pelo menos nós temos que ter o quê? Um coração entregue diante do Senhor e clamar todos os dias pela misericórdia dEle. Tem gente que nem entende para que serve a misericórdia. Irmão, se a misericórdia se renova todos os dias, é porque nós precisamos dela todos os dias. Porque se a gente deixar de um dia para o outro, se Deus deixasse para um dia para o outro, nós estávamos assim, perdidos, mortos. Por isso que é todo dia. Então diga assim comigo: eu preciso cultivar aquilo que Deus deu. No mesmo texto em Hebreus, volta ali por favor, Hebreus 4, do versículo 11 e 12. Eu vou falar agora sobre o cultivar a prática de Deus na minha vida. Ou seja, aquilo que Ele tem dado. O primeiro passo de alguém que entendeu isso e foi além, é que essa pessoa, ela é guiada pela palavra de Deus. O texto diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é o quê? É viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do... Irmão, se a gente pegar esse versículo e colocar bem grande assim, na hora que a gente abrir o olho, na cama, bota no teto, e orar da seguinte forma: Senhor, que a Tua palavra hoje me ensine a caminhar no que o Senhor deseja a meu respeito. Vou tomar uma decisão, Senhor, por que o meu coração está querendo isso? Mostra para mim aqui onde é que está isso. A gente não cometeria tantos erros como nós cometemos, irmãos. Uma pessoa que cultiva, que vai além do que apenas um presente que recebeu de Deus, vai no ambiente de relacionar-se com o Senhor, ela tem isso como prática na sua vida. Ser guiado pela palavra de Deus. Não ser guiado pelo momento, não ser guiado pelas circunstâncias. Não se corromper por promessas. Não se corromper com aquilo que não é verdade, porque existe uma verdade soberana que é o que a Bíblia diz. Nós podemos dar vários chiliques diante de Deus, como filhos muitas vezes mimados, pessoas que se batem, não sei o que não, e nós acabamos de ler que nós não devemos desprezar a repreensão de Deus, porque Deus, Ele é como um pai para nós. Então um pai corrige o filho aqui, ama. Tantas coisas nós questionamos para Deus: eu não mereço o que eu estou passando, mas você não entendeu. Preste atenção, irmãozinho, escute o que eu vou dizer para você. Não existe na palavra de Deus outra chave que eu quero que você entenda. Falei para um irmão essa semana. Não existe quem vem, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Deus usa
as circunstâncias para te trazer. Ele tira de um charco de lodo e põe os seus pés sobre uma rocha. A dor que você está passando é a consequência das tuas decisões em pecados. Ah, mas eu tinha uma pessoa lá que foi obrigado, ela se esborrachou num pote, lá no leito ela morreu. Ela quase morreu, mas ela foi para o Senhor. Quantas vezes já aconteceu isso? Aí a gente fala, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim que funciona. Jesus veio para restaurar todas as coisas. Agora, naquele lugar de decisão, em que a pessoa tomou, porque, por exemplo, por que ela bateu num pote? Não, mas ele estava dirigindo bem, está tudo certo, está tudo beleza. Tá, mas como é que ele era como pai? Como é que ele era como filho? Como é que ele estava dentro do casamento? Então, o que nos leva para um lugar de conserto são as nossas decisões. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu oro para que fulano de tal aceite a Jesus. Eu oro, amém, irmãos? Declare a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare a palavra. Senhor, guarda ele para que ele não possa vir pela dor. Irmãos, não é assim que funciona. Funciona é um Deus amoroso que em meio a todas as circunstâncias Ele tira o melhor e diz o seguinte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. É assim que funciona. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos o quê? Que entender que ela é juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Então uma pessoa que entendeu que recebeu um presente de Deus, ela cultiva isso, ela traz esse lugar, sabe, de profundidade, de um relacionamento, de ser guiado pela palavra. O mesmo capítulo de Hebreu, aliás, o capítulo 12 de Hebreu, agora no versículo 14 e 15, Hebreus 12, 14 e 15. Olha só o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Versículo 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Diga assim comigo: ir mais além. Diga forte: ir mais além é ter relacionamento com Deus. Ele diz: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação. Irmãos, deixa eu dizer algo para você com todo amor e carinho. Você disse para mim no começo que tem Deus. Você levantou suas mãos e disse que tem Deus. Você cantou no louvor que a igreja não será abalada, ela será arrebatada. Você entendeu o propósito da adoração. Você entendeu o que Deus tem feito na sua vida. Então por que você não relaciona-se com pessoas para trazer para o reino de Deus? Eu não sei qual é o ambiente que tem, e aí eu respeito cada decisão, mas parece que algumas pessoas não convidam as outras para estar dentro de casa porque tem a obrigação de ir na casa do outro depois. E é mais fácil dizer que ninguém me convida para nada, ninguém me chama para nada, do que se deixar abrir para um ambiente de relacionamento. Como é que Deus derramou tanta graça sobre mim e sobre você, e a gente não relaciona-se com as pessoas? Eu canso de dizer, irmãos, isso aqui não é igreja. Bate na cadeira e diz assim: isso aqui não é igreja. Bate na cadeira aí. Isso aqui é um templo em que a igreja está. A igreja somos nós. Agora tem gente que não se relaciona. A vida é tão do jeito... Não, eu vou para o culto, do jeito que entrou, sai. Do jeito que entrou, sai. Não para um minuto para conversar. E aí, como é que foi essa semana? Sei lá, falar de qualquer coisa. A gente inventou um crentez aí que parece que a gente não pode falar de qualquer coisa. Não se pode falar de qualquer coisa. Porque qualquer coisa, se você for uma pessoa que entende o que Deus é, em qualquer situação que você fala, Deus, Ele é Deus. Desde as mais baixas que você acha que não deve falar, até as mais altas, porque nas mais baixas lá Ele está também. É só você dar glórias a Ele. Eu era desse jeito, eu era dessa forma, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, porque Deus fez por mim, não fui eu. Mas não. Às vezes a gente entra num ambiente como quem diz assim: não, peraí. E interessante, eu falei no começo que Adão foi feito
E uma das funções fundamentais era que Deus queria ter comunhão com quem? Com Adão. Essa mesma essência deveria estar no coração de todo mundo. Diga assim comigo: nós cristãos deveríamos ter sede, fome, cheiro de pessoas. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho não é para resolver apenas os seus problemas. Não é isso. É para que você dê continuidade ao que o Senhor tem feito. Como é que você vai ganhar pessoas para Jesus nos dias de hoje, irmão? Se não for nesse ambiente de relacionar. Não tem como. E é interessante que Satanás ele é tão astuto que ele pega um detalhezinho para dizer assim: não, eu não falei? Eu não tinha que ir. Não. Eu furou o pneu do carro. Não vou. Não, hoje eu vou no GA. Saiu de casa, o filho deu com o dedo na quina da porta assim. Tá vendo? Não é pra ir. Tá saindo, não, hoje eu vou pro culto, vou botar parceiro. Não, mas, domingo de manhã é dose, né? Mas se dissesse assim: vamos para Balneário, 7 horas da manhã. Te encontro ali na frente, lá na frente. Passando um pouco do Stop Shop ali. Tô levando picanha para nós fazer, tem uma casa lá top. Meu irmão, você nem dorme no sábado. Você nem dorme, conversa pra cima de mim não. Ô irmão, domingo de manhã nós vamos andar de balão. Vamos? Podia ser 6 horas, irmão. O galo vai cantar, você, já tô acordado. Mas vamos para a igreja domingo de manhã? Vou esperar ter 2 cultos, né? O outro eu vou. Aí quando dá 6 horas da tarde, meu pastor botou 6 horas, o jogo começa às 4, 2 horas. Dá para ir. Aí fica aqui, tem que terminar às 5h50, pastor, porque 6 horas tem outro jogo. E a gente acha que Deus não vê isso. Diga assim comigo: Deus vê as intenções, não é as ações. Não é o bonitinho que Deus vê. Deus vê aqui dentro. Isso é velho, sabe? É mais velho que andar para frente. Não adianta, irmãos. Nosso Deus, Ele conhece. Diga assim comigo: Deus me conhece em tudo que eu faço. Queria que você levantasse. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.